Queridos, saudação de paz a todos e que Deus abençoe abundantemente. Certa feita, a Bíblia enfatiza que Davi sai no seu palácio, à frente do seu palácio, para avistar as maravilhas e a beleza daquela paisagem. Saindo desocupado para ver a paisagem do seu palácio, a Bíblia diz que ele avista Betseba, mulher de Urias, do lado de fora. Quando ele avista Betseba do lado de fora da sua casa, a cobiça tomou conta da sua mente. E agora Davi, ele cobiça Betseba para deitar-se com ela. Porém, Betseba era mulher de Urias, homem valente na batalha. Davi colocou no seu coração que ele iria deitar-se com ela, com a mulher do seu soldado. E diz a Bíblia que ali ele chama o capitão da guarda e fala: eu quero que vocês coloquem Urias na frente da batalha, porque Davi ele tinha premeditado e ele disse: deixa Urias batalhando de frente sozinho na guerra, porque certamente ele vai perder a sua vida na linha de batalha. E agora eu vejo Davi premeditando esse crime. Mas quem era Davi? Nada mais, nada menos que o rei de Israel, e premeditou este crime para deitar-se com a mulher do seu soldado. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Davi enviou cartas para o capitão daquela tropa e disse: coloca Urias na frente da guerra, e quando ele estiver na frente da guerra, que ele estiver perdido a sua vida, eu quero que vocês me avisam que a sua vida já está ceifada, porque assim eu me deitarei com a sua esposa. E diz a Bíblia que correu-se a notícia que Urias estava morto, tombou no campo de batalha, porque deixaram ele só. A notícia chega até Davi. Davi chega até Betseba e obriga ela a deitar-se com Davi, e concebeu ali o pecado, porque Betseba era uma mulher casada, porque Urias era um homem casado, um crime premeditado. Agora Urias tombou na frente da guerra, Davi deita-se com a sua mulher. É a luz do pecado, a luz da cobiça gerou uma criança, e essa criança não suportou o pecado. Essa criança, não suportando, ela morre, ela perece. Betseba fica mal. Davi pega ela como a sua esposa, e diz a Bíblia que Davi começa a coabitar com ela, uma vez que ele saiu do seu palácio, o avistou e viu que ela era muito formosa à vista. Ele desejou-se a ter, então combinou-se a morte do seu esposo para que ele tombasse no campo de batalha, para que ele conseguisse ficar com a sua mulher, porque ele premeditou este crime no teu coração. Porque ele estava com a sua mente desocupada no frontal do seu palácio, olhando para as maravilhas. Então, dessa feita, Eliar concordou em ater ela como a sua esposa. Mas Deus, olhando o fruto daquele pecado, o fruto daquela imundícia, ali aquela criança veio aparecer.
não suportou. E para o rei Davi tudo estava tranquilo. Para o rei Davi tudo estava numa boa. Certa feita o profeta Natã, enviado por Deus, vem visitar o seu palácio. Davi crendo que ninguém sabia, Davi crendo que ninguém iria ver, Davi crendo que como rei de Israel ninguém iria te sobrepor, porque ele era o maioral como rei de Israel. E Deus olhando, e de repente Deus ele chega para o profeta Natã e fala assim: olha, profeta Natã, vai até o palácio de Davi, aonde ele se encontra reunido, e conta uma história que certa feita um dono de casa, ele tendo tão somente uma ovelhinha, um dono de casa, certamente ele tendo só aquela ovelha que trazia o mantimento para dentro de casa, ele não tinha mais bem, ele não tinha mais nada a não ser aquela ovelha que servia de mantimento para a sua casa. E parece que eu vejo neste momento a ira de Deus sendo derramada contra Davi. Parece que eu vejo neste momento a ira de Deus contra o rei de Israel por ter premeditado a morte de um homem inocente e um homem valente. Diz a Bíblia em que Natã, ele aparece diante do profeta Davi. Quando ele aparece diante do profeta Davi, ele começa a contar essa história, e ele fala assim: olha, profeta Davi, agora vem alguém e tira a ovelhinha desta família, onde na qual era o seu sustento, onde na qual era tudo em que ela tinha para sobreviver. O que merece esse homem? O que esse homem é digno? Davi com a sua espada ele pega e ele bate na mesa e ele fala: esse homem é digno de morte, por tirar a única ovelha que aquele homem tinha, por tirar o único bem que aquele homem tinha, em que era o seu sustento. Eu declaro que ele é digno de morte. E ele relata para o profeta Natã. E quando ele começa a falar para o profeta Natã, Deus fala assim: olha, fala em que esse homem que é digno de morte é tu, ó rei. Então o profeta Natã, usado por Deus, e fala assim: olha, rei Davi, o Senhor lembra sobre Urias, o Senhor lembra sobre o profeta Urias. E ele fala: me lembro muito bem. Então tu tiraste a única ovelhinha da boca de Urias e levou ele à morte. Ainda tomou-se a sua esposa, porque aquela ovelhinha que ele tinha era sua esposa, e tu levou à morte. Então, rei Davi, este homem que o Senhor falou que é digno de morte é você, porque tiraste a única ovelha que aquele homem tinha, a única ovelha em que essa mulher tinha para manter o seu sustento, e levou à morte, o roubou. Então diz a Bíblia em que naquele momento o Senhor fala ao profeta Natã: dê 3 opções para Davi: cair na mão do Deus vivo, cair na mão do homem, ou passar 7 anos de fome. Davi ele olha e fala: se eu cair na mão do homem, eu não terei compaixão, porque o homem vai me matar. Rabacalabassaia, se eu cair na mão do Deus vivo, o Deus vivo, a misericórdia. E se eu passar 7 anos de fome, eu vou perecer com a fome sobre Israel. Eu prefiro cair na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. Então Davi bateu seu joelho no chão, se humilhou e falou: prefiro cair na mão do Deus vivo, porque na mão do Deus vivo há misericórdia. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus abundantemente. Deus abençoe e esteja com você.